Olá, profissionais de educação física! Estamos iniciando mais um episódio do nosso PodCref. É o programa de podcast do CREF 16, o Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, que tem como objetivo trazer profissionais para discutir diversos temas relevantes para a educação física. Eu sou Rosa Mendonça, professora doutora em Ciências da Saúde, com 38 anos no mercado de trabalho, e estou conselheira, membro da diretoria e presidente da Câmara de Normatização deste conselho. E neste momento tenho a satisfação de receber o profissional da educação física, Leandro Medeiros. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Rosa. E obrigada por aceitar nosso convite para participar desse podcast. Bem, a satisfação é toda minha, estou muito feliz de estar aqui. Como você falou, me chamo Leandro Medeiros, eu também sou profissional de educação física daqui de Natal. Eu sou profissional há mais de 10 anos e nesses 10 anos eu atuo principalmente hoje como profissional personal trainer e professor universitário. Sou mestre também em desempenho humano aqui pela instituição daqui do estado. E hoje trabalho basicamente como personal com grupos especiais e o meu foco dentro dos grupos especiais acaba sendo o envelhecimento e a pessoa idosa. Esse tem sido o meu caminho aí dentro da vida de profissional da educação física desde que me formei. Que barato, viu? Muito... Gente, então é o seguinte, hoje eu e Leandro vamos falar sobre um tema muito especial que ele já deu abertura aí, que é a atividade física para idosos. Porém, antes, Leandro, eu gostaria só de trazer alguns dados mais recentes, publicados pela Organização Pan-Americana, da Saúde, junto com a Organização Mundial da Saúde, dados mais ou menos de 2023, sobre essa população que, embora a expectativa de vida tenha aumentado no mundo, a gente sabe disso, nem sempre as pessoas envelhecem com qualidade de vida. Infelizmente, é verdade. E aí é uma fatia interessante para o profissional da educação física. Sim. Então, o que é que acontece? Estima-se que até 2030 haverá mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas com menos de 15 anos. Olha que dado interessante. De modo que existe uma eminente preocupação dessas organizações, de adotar e implementar estratégias, para a saúde e o bem-estar. Isso aí é um fato, Então, assim, eles classificaram, inclusive, essa década de 2021 a 2030, você já deve saber disso também, como a década do envelhecimento saudável, com o objetivo, gente, de fornecer informações precisas e confiáveis para os países, para que os países possam avançar nessas estratégias, e realmente dar melhor qualidade para as pessoas idosas, Então, assim, o que é que, diante dessa breve introdução, nos remete a uma boa e importante discussão dessa temática. E aí, eu pergunto a você, que é tão oportuno, não somente para os profissionais de educação física e hoje o personal trainer, que está no mercado aí, que se interessarem por esse nicho de mercado, Então, inicialmente, eu gostaria muito que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória, e essa experiência com essa população. Só complementando, é engraçado pensar, porque assim, alguns países já têm uma população idosa bastante grande e o Brasil está nesse processo de envelhecimento, E estima-se, inclusive, que a gente hoje tem cerca de 32 milhões de idosos, de pessoas idosas no país. E lá para a década de 60, de 2060, vai estar passando dos 60 milhões de pessoas. E isso é uma preocupação não só para a da saúde, a gente tem que pensar em todo o contexto, Porque se a gente tem uma população idosa grande no país... consequentemente, a gente tem um grupo maior de pessoas idosas e menor de pessoas ativas, Então, economicamente, isso também é muito importante porque a gente vai precisar de pessoas idosas, trabalhando, digamos assim, para a gente conseguir manter uma economia e tudo mais. E aí, a gente tem que pensar que uma pessoa idosa que não é ativa, que não trabalha, ela infelizmente não vai trazer nenhum benefício para uma população e a gente não quer isso. A gente quer que a população esteja ativa o tempo inteiro e que as pessoas idosas estejam cada vez mais ativas, para poder trabalhar, para poder conviver, enfim.
A minha experiência com idoso, ela aconteceu, acho que desde a graduação, né? Então, durante a graduação, eu me envolvi muito com a avaliação física. E na avaliação física, eu tive algumas oportunidades de trabalhar com o público idoso, né? Com o público de pessoas idosas. Mas foi na pós-graduação, né? Na primeira pós-graduação, que surgiu uma oportunidade. Eu estava no meio da pós-graduação e um professor, que é um fisioterapeuta, né, ele convidou o grupo de alunos a falar assim, pessoal, eu tenho um projeto de extensão aqui na universidade que eu trabalho, que é com um grupo de pessoas idosas e eu estou precisando de pessoas para me ajudar. E aí, na época, eu tinha acabado de me formar, fazia pouco tempo, já gostava, porque era para trabalhar com avaliação e prescrição para idoso, isso lá em 2010, 2011. E aí, na outra semana, eu fui para lá. E aí, desde então, eu não deixei mais de atuar. Uma paixão. E assim, é muito interessante. E aí, com pouco tempo depois, o que aconteceu foi que eu fui convidado para trabalhar numa IUP, né, numa instituição de longa permanência. Eu já fazia mais de um ano que fazia parte do projeto. Aí fui contratado para trabalhar nessa IUP. E aí eu percebi que o que eu achava que eu sabia como profissional era muito, mas não era nada. Né? Porque a gente vai para uma outra visualização da pessoa idosa, que a gente pode escorrer aí de repente um pouquinho mais na frente. E aí foi essa junção de estar trabalhando com pessoas idosas ativas e trabalhando com pessoas idosas que não eram ativas, né, que tinham uma outra realidade de vida, que me motivou cada vez mais a focar nisso. Então, durante a pós-graduação ainda, né, eu fui me direcionando para essa área e acabou que, desde então, eu trabalho com público idoso, né, com o público de pessoas idosas, que para mim é uma grande satisfação. Eu trabalho com outros públicos também, de grupos especiais, né, pessoas que querem emagrecimento, então que saem de algum tipo de cirurgia, mas acaba que o público idoso é o meu xodó. A sua alegria, né? É o meu xodó. A sua maior alegria é trabalhar com essa população. Não tem como. Não tem como você trabalhar com esse público e você não se apaixonar. Se a gente para pensar, eles são pessoas que precisam, né? Eles dão sentido ao profissional da educação física, porque, nesse caso, a atividade física é a vida deles, né? Então, o idoso que não faz atividade física, que não faz exercício, que não é orientado, ele diminui muito a expectativa de vida e aí a gente não pode deixar isso passar. Então, faz muito sentido o profissional da educação física estar junto deles. E aí você ganha bolo, ganha cuscuz, ganha doce e todas essas outras coisas que estão em volta, carinho, né? Você vê que a sua profissão ela faz sentido, né? E para mim é isso. Trabalhar com o público idoso, ela extrapola o limite dos exercícios. É tipo isso, para mim faz todo sentido. Eu sou muito grata também pela profissão que eu escolhi. Engraçado que eu cheguei nela assim, não foi a primeira escolha. Mas eu sou muito grata porque eu acho que cada dia é um dia de cada vez e de muito aprendizado sempre com os nossos alunos. E quando a gente fala da população idosa, a gente tem que tirar o chapéu. A gente tem muita coisa ainda para crescer quando a gente fala com uma pessoa que tem mais idade, que tem uma vida ali, uma história de vida, né? Então tem muito. Eu achei muito, muito interessante essas suas pontuações, porque eu gostaria muito que você também me dissesse um pouco como é que você enxerga essa área de atuação profissional aqui no estado. Né? Por exemplo, você acredita que cresceu a procura, né, dos idosos pela atividade física? A gente sabe que nós temos uma parcela ainda muito elevada de sedentarismo, né? E seria interessante que o profissional que está assistindo, que está ouvindo esse podcast, que ele tivesse também mais uma informação mais sólida a respeito disso, dessa busca, dessa procura do idoso pela atividade física, né? Posso sim. Saiu agora recentemente o guia, né, de atividade física que o American College todo ano libera. Então, no mundo, o treinamento com idoso, ele hoje está no top 3, né? É a terceira atividade como tendência mundial. O Brasil é o top 1, né? Então, ele passa ali do personal trainer, ele passa do treinamento com peso livre. Então, para o Brasil, ele hoje está no top 1, né? Como tendência. E aqui no estado, eu posso falar que a gente teve ganhos muito positivos nos últimos anos, né? A gente tem academias específicas aqui no estado, a gente tem profissionais que já saem da universidade, e eu como professor
universitário, né? Eu participo de muito trabalho focado para idoso, e eu tenho ex-alunos que trabalham com esse público, eu tenho pessoas que dentro das academias grandes de Natal só se especializam com esse público. As academias estão se direcionando para esse público, a gente já tem academia própria, a gente tem um quantitativo maior de incentivo na mídia, né, local, por exemplo, para trabalhar com o público idoso, né? As pessoas idosas sentem a necessidade de estar fazendo atividade física. E agora uma grande oportunidade que a gente tem, né, como profissional da educação física, de mostrar que a gente não está só para o estético, né, a gente não está só para as condições daqui a sociedade cobra. A gente está para a saúde, a gente está para fins de direcionamento, melhorar a condição funcional do idoso, a gente está aí preparado, né, para lidar com essa condição de ter uma população mais idosa. E sim, eu vejo que a gente melhorou bastante, mas ainda falta muita coisa, na minha opinião, né? A gente falta espaços mais amplos ou espaços mais bem preparados para receber esse público idoso, né? A gente tem as academias da terceira idade ainda nas praças, mas falta um profissional um pouco mais atuante ali. A gente vê que alguns profissionais se deslocam lá com seus grupos, né? A gente precisa, por exemplo, de direcionamentos melhores de políticas públicas para dar uma melhor atuação do profissional junto a esse público, né? Incentivar mais. Então, sim, eu acho que a gente melhorou bastante, mas ainda tem alguns caminhos que a gente pode traçar para tornar essa atividade física, esse exercício, né, acompanhado pelo profissional, algo efetivo, né? Para ninguém ter mais dúvidas que o idoso tem que fazer exercício, ele precisa ser acompanhado, que ele precisa ter uma orientação. Eu acho que é isso que está faltando. Bacana. Eu acho muito importante que esse profissional... Você falou sobre as tendências, né, no meio do fitness, do wellness, tudo isso. É muito importante porque a gente sabe que tem as tendências mundiais e tem a do Brasil, né? Então, é muito importante o profissional ele estar antenado, porque às vezes ele fica num outro nicho que não é uma tendência e a gente tem que sempre estar com os olhos abertos para as tendências, na verdade, né? Então, como já abordei aqui, as pesquisas apontam um crescimento da população idosa. Isso aí já tem muito tempo. Eu estava olhando um dado e na década de 50 a expectativa de vida era em torno de 40 anos. É um senhor de 40 anos. Um senhor de 40 anos. Meu Deus do céu. E hoje, né, a expectativa de vida no Brasil é em torno de 75 anos, né, em média. Anos. Se não tivesse ocorrido a pandemia, né, talvez, o que aconteceu, talvez estivéssemos mais ainda. Os homens com expectativa um pouco menor que isso e as mulheres um pouco maior. E já existem algumas pesquisas aí a nível dos australianos, né, falando sobre a história dos cromossomos. Né? Mas isso aí é papo para outra conversa. Né? Mas a gente tem sim esse aumento da expectativa. Ele corrobora com essa condição de ter uma população mais velha futuramente, né, mais idosa. E assim... Se a gente para pensar que a gente vai ter uma pessoa vivendo mais, né? Essa pessoa precisa, ela tendo a condição de viver mais, ela precisa ser acompanhada por todos os profissionais da saúde por mais tempo, né? Bacana. Então a gente tem que ter essa visão de entender que as coisas vão mudar para esse caminho. Aí cada profissional vai ter que identificar o que de fato vale a pena para ele como tendência, né? E achar o seu nicho. Se não for com a população idosa, que seja com a população de grupos especiais, que seja um profissional que trabalha com determinada patologia, porque, né, é isso que vai acontecer. Pelo menos é o que eu acho que vai acontecer. E essas relações parceiras dos profissionais de saúde, que bom que hoje já existe uma outra visão, um outro conceito e aceitação também. Porque a gente sabe que os resultados são muito, muito superiores. Desde que eu entrei para trabalhar com grupos especiais, e principalmente com a pessoa idosa, assim, como é que os meus clientes chegam até mim, né? Eu até brinco às vezes conversando com o outro que o meu paciente, né, nem sempre é o meu cliente, né? Nem sempre quem me paga é a pessoa que eu trabalho. Né? Às vezes é o filho que me paga e eu trabalho com o pai, com o tio, enfim. E aí o que acontece? A gente vai ter assim, idosos que estão muito antenados hoje a mexer na internet, ver Instagram, ver WhatsApp, mas a gente vai ter muitos idosos que ainda não estão nem um pouco voltados para isso. Né?
E aí, nas redes sociais, eles não estão preocupados, por exemplo, com saber o que eu estou postando, o que eu não estou postando, né? Mas aí o filho que enxerga isso, enxerga ali um profissional, né? E aí esse caminho que o idoso vai sendo construído, né, para que ele comece a fazer atividade, começa dentro de casa, né? E aí o filho precisa entender qual é a necessidade para poder chegar até o pai. E aí, onde é que entram os profissionais aí? É que normalmente eles me procuram quando alguém, e esse alguém é um profissional médico, fala assim, olha, se você não levar o seu pai ou sua mãe para fazer atividade física, a expectativa de vida dele é para menos de 1 ano. Aí é que eles, eita, então eu preciso botar a mamãe para caminhar. Ou então o profissional médico, né, hoje já está mudando, ele fala assim, hidroginástica. Caminho para o seu pai viver mais vai ser somente a hidroginástica. Às vezes ele nem fala somente, claro, né, mas ele fala hidroginástica. Mas na cabeça do filho, na cabeça do pai, é a única opção que ele tem, né? E aí isso acaba distanciando os outros profissionais que trabalham com outras metodologias, né? E a gente sabe que treinamento de força, seja no meio aquático, seja no meio cíclico, ela é essencial para manter o idoso ativo, para manter as condições de vida desse idoso, para ele se tornar funcional, né? E aí, mas é assim que chega. Hoje eu consegui ter contato com geriatras que recebem ali as minhas avaliações, que vão, né, de um caminho e falam assim, ó, Leandro, eu acho que dona fulano, seu cicrano está precisando de melhorar a condição de flexibilidade. Ele dá a dica e aí o serviço quem faz sou eu, mas é sempre assim. Quando não é assim, eu estou trabalhando com seu fulano, e aí a vizinha vê seu fulano melhorando. Ah, seu fulano agora está andando. Ah, seu cicrano agora está conseguindo caminhar. Vou chamar para você para trabalhar com mamãe. Aí é no boca a boca, né? Então, quando não é um profissional médico, é o boca a boca. Hoje eu trabalho com outros profissionais, né, que conseguem ter essa outra visão. Então tem nutricionista, tem psicólogos, né, tem o próprio profissional médico que enxerga a necessidade e aí é aquela questão de confiar ao profissional da educação física para que ele ajude. Porque, por exemplo, na equipe que eu tenho, que chama Senectus, né, trabalhei eu nutricionista. Eu estou toda semana com um paciente. 2, 3 vezes na semana. Ele, uma vez a cada mês. Uhum. Então, a gente acaba estando muito próximo para entender as necessidades. Então, para o profissional médico que vai numa consulta ou outra, a nossa visão ela é importante. Porque a gente está lá toda semana. Não vou dizer todos os dias, mas toda semana a gente está lá. Então, a gente tem um aumento hoje de profissionais que falam, que conversam, que escutam o profissional da educação física e outros profissionais, né, que acabam esperando ver qual que é, né, tipo assim, vamos ver como é que vai resolver com o profissional da educação física para eu poder dar direcionamentos. Então, eu vejo das duas coisas. Mas aí hoje, graças a Deus, eu acredito que desde a faculdade, né, os alunos eles acabam se direcionando e entendendo que para trabalhar com qualquer público, não dá para trabalhar só mais, né? Vai ter que ter um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, né? Então esses profissionais acabam fazendo parte ali de um business relativo ao tratamento de uma forma geral. Isso aí não é só a questão de ser uma população idosa, né? Para qualquer população. De maneira alguma. Mas voltando à questão da expectativa de vida, o que eu queria também acrescentar aqui é que parte disso, né, dessa expectativa, deve-se muito aos avanços da própria medicina no diagnóstico e controle de doenças. Isso a gente sabe, né? Porém, nos aspectos preventivos que você falou tão bem agora, para a boa saúde, a gente sabe da relevância do estilo de vida ativo e das evidências científicas que cada vez, né, se comprovam a evidência, né, de respostas satisfatórias ao organismo através da prática regular de exercícios físicos. Então, eu quero saber que, na sua concepção, quais seriam assim, os cuidados e especificidades para a prescrição de exercícios para essa população idosa? É assim, quando eu vou até a casa de alguém, então, quando alguém me convida,
a primeira coisa que eu tento observar é o que está ao redor, né? Qual é a necessidade dessa pessoa para estar querendo o meu serviço? Né? Às vezes é o ambiente, às vezes é alguma coisa que vem já de alguma doença, né, de base. E aí a gente entra numa condição que é a da fragilidade do idoso. A fragilidade do idoso é uma síndrome, né, relacionada a condições funcionais. Né? E aí uma professora, em 2001, ela elencou 5 coisas que são importantes para a gente observar se o idoso tem ou não fragilidade. Né? Então, entre elas está, né, que são os pontos que eu levo em consideração quando eu chego para esse idoso que eu não conheço. Lentidão da marcha, fraqueza muscular, perda de peso, né? Essa perda de massa muito grande, exaustão e inatividade física. Perfeito. Ou seja, dessas 5 coisas, todas faz parte, de alguma forma, da minha formação, faz parte do que eu atuo. Né? Então, quando eu chego para lá, são os principais pontos que eu observo. É lógico que nem todos os pacientes que eu encontro, eles apresentam todas essas condições. Né? 3 dentro do que ela propôs, é o que vai direcionar para que se ele seja uma pessoa idosa, né? Uma pessoa frágil, perdão, um idoso frágil. Aí, a partir dali, a gente começa a pensar sobre o que a gente precisa. Então, coisas que são básicas. Força, capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, porque aí entra uma condição que está relacionada com essa condição de força, né, neuromuscular, porque entra as questões relacionadas à queda, né, e essas condições relacionadas a quedas é um fator que diminui muito a expectativa da pessoa idosa. Né? E aí entra outras condições que é a agilidade e potência, né, potência muscular. São coisas que eu levo muito em consideração. Então, o que é importante quando a gente vai verificar? Cheguei, ou então estou vendo papai ou mamãe ou titio e ele não está mais sendo rápido para fazer as coisas que normalmente ele fazia. Ele vai se deslocar do quarto para o banheiro, ele está indo muito lento. Então eu peço para ele segurar uma coisa, ele já não tem mais força. Né? Ele apresenta uma magreza extrema. Né? São pontos importantes. Então, quando eu chego para prescrever, é basicamente ao redor disso. Força, capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, agilidade e a condição, observar a condição corporal. Certo. E aí é a próxima pergunta, certo? Então, essa somatória de rotinas, eu quero falar exatamente a avaliação física e a funcionalidade. Né? E funcional é uma etapa imprescindível. Você já relatou tudo aí da importância no processo para prescrever e para orientar o exercício físico. E assim, se você quiser complementar mais alguma coisa a respeito de que rotina você segue da avaliação, né, para essa faixa etária. Isso é muito particular de cada profissional, mas de uma forma geral, todos os profissionais que trabalham com população idosa, eles focam em algumas coisas que são óbvias, assim, porque a gente entende que dentro do processo de envelhecimento, né, a gente tem a senescência e a gente tem a senilidade. A senescência, para ficar fácil de entendimento, é como se fosse um processo natural, assim como a adolescência, que a gente vai passar, né, com uma evolução fisiológica, né, com perdas fisiológicas naturais. E a senilidade está um pouco mais exacerbada, ela está falando sobre condições que chegam a estados patológicos, comorbidades. Né? Então, é o primeiro passo. Depois que eu faço essa condição ambiental para entender qual é a relação biopsicossocial daquela pessoa ali, aí eu entro para aspectos mais pontuais que acabam me direcionando para a minha prescrição, que é o mais importante, e para ajudar outro profissional que, por exemplo, quando vem o médico, eu gostaria que você trabalhasse com ele. Para ele também entender o que está acontecendo com o paciente aqui. Né? Então, como é que faço a minha rotina? Assim que eu chego lá, faço essa condição biopsicossocial, entendo um pouquinho das dinâmicas, e aí algumas coisas são importantes para mim. Né? Primeiro, a capacidade cognitiva, né? Antes disso, eu tento classificar em que condição esse idoso está. Se ele é dependente, se ele é frágil, né? Se ele é independente, se ele é ativo, se ele é elite, né? Se ele tem uma capacidade física muito boa. Porque a gente vai desde o acamado até o atleta. Depois que eu faço isso, aí eu entro para as condições cognitivas, se eu achar que é importante, né? Porque às vezes você pega o paciente que você chega, conversa e claramente ele não precisa de uma avaliação mais detalhada.
Aí eu passo para os aspectos de composição corporal, né? Porque vai ajudar tanto a minha prescrição como a prescrição do médico, né? E para isso a gente entra nas condições de, principalmente, né, no meu ponto de vista, de força muscular, né? Perda de massa para identificar sarcopenia, mineralização óssea por conta da osteoporose, né? E a condição de fato de percentual de gordura, né, daquela pessoa idosa. E aí a gente passa para uma outra fase que é a parte funcional, né? Então a gente tem alguns questionários que eu aplico para identificar a capacidade funcional, né, das atividades físicas diárias desse paciente, e entro com uma escala que é uma escala de equilíbrio, né, que é a escala de Berg. Né? Então faço CATS antes, depois escala de Berg, para identificar ali o que é que esse idoso precisa relacionado a equilíbrio. Né? Já cheguei em pacientes que falavam assim, papai está caindo muito. Papai, mamãe caiu 3 vezes esse mês. Né? E queda é muito importante, como eu já comentei. Né? E aí, às vezes, o paciente, aplico o teste, o paciente ele cai não necessariamente por falta de equilíbrio, é por falta de atenção, ou então porque o ambiente em que ele está convivendo não está preparado para lidar com aquela pessoa que agora está com um pouco mais lento. Né? Depois que eu faço esse tipo de controle, eu entro para os testes funcionais. E aí, dos testes funcionais, a gente tem testes de força, dinamometria manual, por exemplo, que é um teste que vai me dar uma condição boa para identificar a perda de massa corporal, principalmente na região periférica, e é um excelente indicativo de sarcopenia, né, de perda de massa muscular. Eu faço um teste que é de sentar e levantar, né, de membros inferiores. A gente tem um teste que chama Time Up and Go, né, que é o chama TUG, né, que o idoso está sentado, se levanta e senta de novo, que é um teste de agilidade, né, um teste de marcha, né, e a gente tem vários testes de marcha. Às vezes eu faço o teste de marcha estacionária, às vezes se o idoso ele já tem um pouco mais de condição, a gente faz uma marcha realmente de deslocamento. Aí eu entro para os aspectos de força, potência, né, de flexão de cotovelo, e termino com agilidade. Então, normalmente, quando eu faço avaliação, eu vou por esse caminho. Mas esse é um caminho que cada profissional ele vai tratando de acordo com o tipo de classificação que ele dá para o público idoso. Então, por exemplo, se o público idoso é de idoso elite esportiva, muito do que eu fiz não seria inteligente se fazer agora, né? Talvez um pouco mais na frente, se ele apresentasse alguma coisa. Aí entra todos os outros testes. Por quê? Porque existe uma mística muito grande, não sei se a gente lá na frente podia falar, mas as pessoas acham que todo idoso tem que fazer coisa devagar, com baixa intensidade, né? E não, né? Claramente não. Se o idoso ele é saudável, se ele tem suas capacidades cognitivas e funcionais adequadas, ele vai treinar normal. Bom, pessoal, o nosso episódio do Podcref está chegando ao final. E hoje foi bacana, hein? E eu gostaria muito de agradecer a esse grande profissional que aqui deu a sua contribuição, o professor Leandro Medeiros, que muito gentilmente aceitou esse convite para participar desse episódio. Obrigada, Leandro. Foi uma honra tê-lo conosco aqui. E a você, profissional da educação física, que nos assistiu ou que está assistindo, que vai assistir esse episódio, muito obrigada também. Mas seria muito importante para nós que você desse dicas, trouxesse sugestões de novas temáticas, porque esse canal é para vocês. Entendeu? Então, gostaria de ver essas dicas. Acessem as mídias sociais do Conselho e deixem suas sugestões. Nós agradecemos muito. E até breve, até o próximo episódio.